Olá, meus amores! Vamos começar hoje a correção de algumas páginas que ficaram para vocês fazerem. Vamos pegar nosso livro 3 de português, página 7, a leitura que vocês já fizeram. Vamos fazer a correção da página 8. Jogo rápido. Complete o quadro a seguir, identificando as informações contidas no texto lido. Quem escreveu? A redação da revista Mundo Estranho. Para quem foi escrito? Para os leitores da revista. Qual o objetivo? Passar informações sobre a mudança da voz na adolescência. Local de publicação: Revista Mundo Estranho e Saúde e site de Super Interessante. Tema central: a mudança da voz dos adolescentes. Recursos usados além da linguagem verbal: fotografia e uma tabela informativa. Número 2. O título do artigo é uma pergunta. Por que a voz dos adolescentes muda? Qual é a resposta a essa pergunta? A voz dos adolescentes muda por culpa dos hormônios que perturbam o organismo dos adolescentes nessa época. Página 9. Por que antes da adolescência isso não ocorre? Isso não ocorre antes da adolescência porque as crianças de ambos os sexos têm o mesmo tamanho de laringe. Número 3. A linguagem do texto de divulgação científica apresenta algumas especificidades. Analise as características a seguir e assinale aquelas que você percebeu no texto, porque a voz dos adolescentes muda. Linguagem formal, mais adequada ao público a que é destinada. E o uso dos termos técnicos próprios da área do assunto abordado. Número 4. Esse texto apresenta uma parte não verbal composta de 2 elementos. Explique por que eles foram colocados nesse artigo de divulgação científica. Fotografia. Ela foi colocada no texto para ilustrar alguém usando a voz no momento retratado, no caso, uma cantora adolescente. Letra B, a tabela. A tabela foi colocada no texto para completar as informações, pois apresenta dados sobre a frequência da voz em cada fase da vida. Momento da ortografia. Palavras derivadas, e primitivas. Nós já aprendemos isso no livro 2, mas vamos relembrar agora. As palavras primitivas são aquelas que não vieram de nenhuma outra palavra. Exemplo, flor, capaz. Palavras derivadas são aquelas formadas com base em outras palavras. Exemplo, florista, que vem de flor, e incapaz, que vem de capaz. Nesta unidade, vamos estudar as palavras derivadas e tentar entender como elas são formadas. Página 10. Prefixo e sufixo. Leia este artigo retirado de O Guia dos Curiosos. Observe os vocábulos destacados e responda aos questionamentos a respeito de cada um desses termos. Por que os aviões não podem ser construídos com o mesmo material da caixa preta, se ela é a única coisa que sobra de um acidente aéreo? De acordo com a assessoria de imprensa da Embraer, se um avião fosse feito com o mesmo material e com a mesma resistência da caixa preta, seu peso tornaria o voo praticamente impossível. O avião é um aparelho mais pesado que o ar, mas por causa da capacidade de sustentação, força aerodinâmica das asas, há limite para esse peso. É por isso que aviões são construídos com metais leves, como o alumínio e duralumínio. Além disso, não adianta um avião ser teoricamente indestrutível, se o corpo humano não suporta as elevadas forças de desaceleração gerada pelos impactos. Esse texto aqui, vem do Guia dos Curiosos. Embaixo, a palavra impossível vem da palavra possível. O que mudou nessa palavra? Foi acrescentado o trecho in à palavra possível. O vocábulo pesado vem de peso. E aqui o que foi acrescentado? Foi acrescentado o trecho ado ao termo peso.
O termo desaceleração vem de acelerar. Que elementos formaram essa nova palavra? Desaceleração foi formada com um acréscimo de des e são. Página 11. Todas as palavras têm uma parte fundamental, aquela que contém o sentido básico dela. Trata-se do radical. O radical é a parte fundamental da palavra, é o elemento que define o significado principal do termo. Para formar uma palavra derivada, basta acrescentar um termo ao radical, que pode vir antes ou depois dele. Observe como isso ocorre em leal, desleal e lealdade. Leal é o radical, pois é a parte mais significativa da palavra. Em desleal, o termo des foi acrescentado antes do radical. Em lealdade, o termo dade foi acrescentado depois do radical. Esses termos recebem um nome. Prefixo é o termo que aparece antes do radical. Prefixo vem antes. E sufixo é o termo que aparece depois do radical. Releia os vocábulos destacados do artigo retirado de O Guia dos Curiosos e complete as lacunas. Em impossível foi acrescentado o prefixo in. Em pesado foi acrescentado o sufixo ado. Em desaceleração foi acrescentado o prefixo des e o sufixo são. Os prefixos e os sufixos são chamados de afixos, porque são elementos que não estão afixados nas palavras, ou seja, eles podem ser acrescentados ou não. Isso daí é verdade, tá bom? Jogo rápido. Leia estas palavras e coloque-as no quadro a seguir, deixando cada termo nas colunas adequadas. As palavras são desigualdade, infelizmente, abraçado, descabelado e anoitecer. O prefixo des, in, a, des, a. Radical, igual, feliz, brás, cabel, noite. Sufixo, dade, mente, ado, e ser. Bom, a gente vai ficar por aqui. Vocês vão fazer uma atividade no portal. Beijos da Tia Pri e até a próxima!